sentiu estranho de, por exemplo, você sempre foi por caminhos que você conhecia, caminhos que te fazia repetir ciclos na vida, às vezes ciclos amorosos que não eram confortáveis de viver, às vezes ciclos financeiros de escassez, ou por hora você viveu ilusões de ter uma vida, mas que você sabia que isso não te completava. Então você decide viver uma viagem interna dentro do seu eu, para que você possa entender o que você quer da vida, o que te faz feliz, o que te faz viver todos os dias com alegria, com contentamento, com felicidade, com inspiração, com motivação. Só que você não sabia que quando você entra nesse despertar, você vive muitas dores, você acessa muitos fantasmas e você também acaba tendo o entendimento de quantas ilusões você viveu. Então hoje eu trouxe uma reflexão para vocês mais sobre: será que faz sentido desistir diante dos obstáculos, das dificuldades e dos percalços da vida devido a uma estrada que você ainda não conhece, mas que se a gente for até o fim e vencer os nossos medos, as nossas sombras, os nossos fantasmas, ressignificar muitas coisas dentro de nós, nós sabemos que a vitória é certa. Porque aqueles que conquistaram algo grandioso, que hoje são pessoas muito bem estabelecidas na vida, ou pessoas, não digo só financeiramente, mas digo realizada, são pessoas que tiveram coragem de tomar decisões na hora que tinha que tomar as decisões. Porque por muitas vezes a gente protela, a gente vai empurrando com a barriga. Só que chega um momento na nossa vida que a vida exige que você tome decisões de urgência. E se você não tomar essas decisões, mais uma vez você volta para aqueles caminhos que você já conhece. Sabe por quê? Porque o seu subconsciente, ele vai te levar sempre para os caminhos conhecidos, mesmo que esses caminhos sejam caminhos que te levam para a zona de conforto. Caminhos que você sabe que nesse caminho você não vai chegar onde você quer. Então, só para trazer aí um paralelo junto à sua mente, né, do que você vive e do que a gente repete, é porque sempre o nosso subconsciente ele vai nos proteger. Ele acha que está nos protegendo do perigo. Ele acha que ele está nos protegendo de coisas que vai nos ferir, sendo que na verdade o que está nos ferindo é viver sempre a mesma coisa, é repetir os nossos padrões. Só que ele entende ao contrário, ele entende que repetir esses padrões você está confortável, porque mesmo quando não está confortável, você já está conformado que aquilo você já conhece, que aquilo você já sabe onde vai dar. Mas o porquê que, sabendo disso, a gente não insiste em viver uma estrada do desconhecido, em viver novas experiências, mesmo que essas experiências exijam da gente coragem, persistência, constância, resiliência e muitas vezes sair do controle. Muitas vezes não sempre, né? Porque nós somos muito controladores. E aí essa reflexão eu acordei com ela hoje porque eu falo, como que a gente complica a nossa vida? Somos nós que criamos esses fantasmas quando nós começamos a ir por esse caminho. Eu tô contando toda essa história porque eu errei muito, desviei demais do meu caminho, do meu propósito. Quando eu era mais nova, lá em Barbacena, eu queria muito ser artista. Né? Eu achava que ser artista era a minha realização, porque um dia, numa excursão de escola, nós fomos ver um teatro, uma peça de teatro, e nossa, eu me encantei.
mas me encantei tanto por aquela peça de teatro que eu falei, eu vou ser atriz. Só que eu também me lembro que quando eu era criança, eu meio que fiz um pacto com o universo, porque criança tem muito disso e dá certo. Se todos os adultos agissem como criança, a gente conseguiria conquistar nossos sonhos, nossas realizações muito mais fáceis, né? E nesse pacto eu sempre dava aula. Eu até forçava o meu irmão, que ele me perdoe hoje, mas por muitas vezes eu forcei que ele fosse meu aluno, porque eu falava que eu seria uma professora quando eu crescesse. Só que quando eu cresci, e como eu falei para vocês, eu tinha em mente, né, aquela questão da professora caiu por terra e eu tinha em mente que aí eu queria ser artista. E aí a gente vê que por vários momentos da nossa vida, a gente vai mudando de ideia, a gente vai mudando prioridades, a gente vai alterando os nossos gostos e a gente vai privilegiando certas coisas, aprimorando outras e quando a gente vê, a gente se perdeu do nosso caminho. E teve um dia que eu acordei pra vida, não é acordar de sono não, acordei pra vida e falei, o que eu tô fazendo da minha vida? Porque eu já falei que eu seria professora, estudei, fiz pedagogia, me formei em pedagogia e lecionei muito pouco. Quando eu terminei, né, a minha faculdade, eu estava trabalhando como bancária. E isso me levou para uma zona de conforto, onde eu ganhava muito bem, eu tinha muitos benefícios e eu era feliz de verdade, eu gostava muito do que eu fazia. E quando eu fiz a faculdade de pedagogia, eu não me encantei tanto como eu imaginei que eu me encantaria. Eu coloquei na minha mente que aquilo eu estava fazendo porque era o que eu podia pagar no momento. Só que antes dessa faculdade de pedagogia, um dia me deu um insight muito grande. Eu já trabalhava, mas trabalhava como telemarketing. Olha que loucura, né? Falei que seria artista, fiz teatro, trabalhei por um tempo como figurante em algumas redes de televisão. Depois o meu pai um dia me falou, vai fazer alguma coisa da sua vida que te dê futuro, o que você faz não te dá futuro. Mas no momento que eu estava fazendo figuração, eu era muito feliz. E por essa fala do meu pai, eu me achei irresponsável, né, em não ter uma faculdade, em não fazer algo que realmente me colocaria aí num meio de trabalho. E aí começaram todos os erros, né? Que eu saí do que eu gostava de fazer, que um dia eu seria atriz, porque eu já estava fazendo teatro, eu estava sendo figurante nas redes de TV, mas o meu pai, pelo conhecimento que ele tinha e achava que todo mundo que era dessa área fazia coisas erradas, e ele achava que eu também faria. E falou, sai dessa vida porque você tem que estudar, isso não é vida. E eu levei isso como verdade e fui viver, para eu conseguir pagar essa faculdade, né, que era na época que eu podia pagar. Na minha época muitas pessoas faziam pedagogia, administração, contabilidade e advocacia, direito. Eram as áreas mais procuradas da minha época. E eu falei assim, bom, e psicologia, né? Só que psicologia para mim era algo que eu gostava, que eu falava, bom, se eu não vou ser artista, se eu não vou ser uma atriz, eu vou ser uma terapeuta. Um dia me deu esse insight, que é aquele insight que eu ia começar a contar para vocês. E só que nessa época eu já trabalhava como telemarketing, porque para eu conseguir pagar os meus estudos, que antes eu trabalhava como figurante e eu ganhava, mas eu não estudava, né? Eu estudava ali, fazia o ensino normal, fundamental e médio, mas para uma faculdade eu precisava eu bancar esses estudos, porque
porque eu não tinha condição e nem meu pai tinha condição de pagar para mim. Então, um dia, saindo do meu trabalho, né, que eu trabalhava 6 horas no telemarketing, e eu estava saindo do meu trabalho e me deu um insight tão grande, e eu falei assim, eu vou ser terapeuta, é isso que eu quero para minha vida. E ao mesmo tempo, eu era apaixonada por desenho, sempre gostei de desenho. Mas eu não tenho facilidade de fazer o desenho mental. Eu sempre fazia desenhos pegando uma cópia de um outro e daquela cópia eu me inspirava e realizava. E minha mãe falou pra mim, por que você não vai fazer desenho? Não é o que você gosta? E eu pensei, nossa, é verdade, eu gosto de desenho bastante, né? Mas que área que dá dinheiro no desenho? Olha a cabeça. E eu vou trazer para vocês no final a minha reflexão sobre tudo isso. E aí no desenho, minha mãe chegou a entrar em contato com algumas escolas de desenho, isso eu trabalhando, e conseguiu uma escola. E ela falou, qual área que você acha bacana fazer de desenho? Eu falei, eu acho que eu vou fazer desenho de móveis. Eu gostava? Não. Eu gostava de fazer desenhos comuns, né? Mas desenho de móveis eu realmente estava indo por questão financeira, pensando no retorno financeiro. Só que em meio a isso, minha mãe já tinha feito a minha matrícula. Um dia uma amiga minha, saindo do trabalho comigo, falou, o que você vai fazer, Fernanda? Eu falei, vou fazer um curso de desenho e muito provável vou fazer um curso de terapia, vou ser uma terapeuta. E ela falou, nossa, que bobagem, se você não fizer uma faculdade, hoje você não é ninguém na vida, você não vai conseguir nada. E mais uma vez, eu coloquei essa verdade dentro do meu coração, eu vesti, né, a verdade, que na verdade não era minha, era dela, e eu falei, caramba, então se eu não vou ser ninguém fazendo desenho, se eu não vou ser ninguém sendo artista, como meu pai disse, e o que vai sobrar para mim? O que eu vou fazer? O que eu tenho condições de pagar? Olha a próxima besteira. E aí eu falei assim, bom, eu sempre falei que eu seria professora. Em meio a todas essas profissões que têm disponibilidade, das mais baratas e acessíveis para eu pagar, é pedagogia. Então eu vou fazer pedagogia. Eu fiz, e como todo conhecimento, eu sou muito estudiosa, eu gosto de estudar demais, sempre gostei. E assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra, eu sempre estudo áreas diversas. Mas então para mim foi muito válido, né? Aquele ensinamento, aquela faculdade, mas eu dentro de mim eu não senti uma realização. O tempo foi passando, eu estava terminando essa faculdade, meu pai faleceu. E aí caiu o mundo sobre a minha cabeça. E eu pensei, agora o que eu vou fazer da minha vida, né? Eu preciso ter condições de me restabelecer, de ter uma segurança financeira maior na minha vida, e não é o telemarketing que vai me dar isso. E pedagogia, a gente sabe que quando a gente termina uma faculdade não é tão simples assim a gente se colocar no mercado, né? Pelo menos eu tinha essa cabeça. E então eu fui tentar outras oportunidades, pedi para sair daquela empresa para tentar uma oportunidade maior, saí do telemarketing. E falei, um dia passando em frente a uma empresa, que era um banco, eu falei, um dia eu vou trabalhar aqui. Não passou muito, eu estava trabalhando lá. Por 6 meses eu fiz testes e mais testes, era um processo seletivo muito difícil. Me senti muito vitoriosa quando consegui passar por tudo isso, porque realmente eu nunca vi um processo tão longo. E foram muitas etapas, e mais a etapa de lidar com a perda do meu pai, que para mim era um porto seguro. Não que minha mãe não fosse, mas no sentido financeiro. Minha mãe trabalhava, mas eu via meu pai como um porto seguro financeiro de verdade. E não era só sobre isso, era sobre realmente ter perdido uma pessoa muito importante na minha vida.
E com isso, eu entrei no banco, terminei a pedagogia e me encantei pelo trabalho que eu realizava, que era lidar com as pessoas. Era um atendimento como se fosse um atendimento de caixa, só que eu trabalhava por telefone, fazia todas as transações bancárias por telefone. E eu era muito feliz, muito bem remunerada. Eu já namorava, depois, enquanto eu estava no banco, eu casei, eu tive a minha primeira filha, eu comprei meu carro, mas eu não tinha uma visão maior além disso. Para mim estava tudo bem, ou seja, eu estava na minha zona de conforto. Eu recebia muito bem, podia levar a minha família, a gente tinha um lazer constante. Levava minha filha todos os finais de semana para fazer N coisas diferentes de lazer. Viajamos bastante, curtimos bastante. Mas eu não tinha uma perspectiva maior do que além disso. E também, naquele momento, eu estava sendo tão feliz que eu não queria mais nada além disso. Eu não pensava em mais nada além disso. E olha quantas coisas foram ficando para trás. Depois disso, eu comecei a me cansar, porque já faziam quase 10 anos que eu estava trabalhando no banco. Tentei várias vezes mudar de área, mas o processo lá era bem complicado, era algo muito de indicação, né, de pessoas que eles queriam favorecer, e não era por mérito de quem passava ali pelos processos seletivos dentro da empresa. E eu resolvi, então, mais uma vez, conversar e pedir para sair, para não perder o meu tempo, né, lá na questão de dinheiro. Conversei para que eles pudessem me mandar embora e pelo menos eu ter ali o meu tempo de casa. E eu acreditava nesse momento, enquanto eu queria tomar essa decisão, que quando eu saísse de lá, eu ia trabalhar com alimentação, ou seja, mais uma profissão. E eu falei assim, eu vou trabalhar com alimentação, é algo que eu gosto muito de fazer, eu vou ser ambulante na rua. Eu sempre achei fantástico você ser livre, não ficar preso dentro de empresas. E eu achava fantástico lidar com alimentação, eu achava tudo uma alquimia, como eu acho até hoje. Só que quando eu saí do banco, eu acho que ali em diante eu me anulei como um profissional, porque eu tentei, né, ser ambulante, fui na prefeitura fazer todos os trâmites, eles falaram que tinha que participar de um sorteio para conseguir uma vaga na rua. Fiz alguns cursos da Anvisa, de alimentação, para realmente entregar para o público aquilo que eu queria entregar para minha família, o que eu entregaria para minha família. Mas em meio a todo esse percurso, mais uma vez eu desisti, porque tudo era muito difícil. Então eu decidi fazer curso de bolo, depois curso de chocolate, depois curso de decoração. E com tudo isso, eu percebi hoje não, um tempinho atrás, que foi o meu despertar, eu percebi o quanto eu começava as coisas e não terminava. O quanto eu não era persistente e constante naquilo que naquele momento eu acreditava que era o ideal para mim. Mas que quando vinham as dificuldades, eu resolvia mudar de plano. E aí, mais uma vez, diante de tudo isso, veio a pandemia. Minto, antes disso, eu resolvi fazer um concurso para professora. Eu falei, não, peraí, eu já tenho ali o meu segundo filho, porque depois que eu saí do banco eu resolvi engravidar. Na verdade, eu estava tentando engravidar antes, mas não aconteceu. Então, quando eu saí do banco, eu falei com meu marido, e aí, nós vamos manter esse plano ou vamos abortar esse plano? Não vamos continuar a tentar ter um filho. Ele falou, não, vamos tentar, porque se a gente parar agora, não vai dar mais, porque minha filha já tinha 7 anos.
Então nós continuamos o nosso plano, eu engravidei e aí as dificuldades começaram, né? Porque você estar grávida dentro de uma empresa onde você era muito bem financeiramente, você tinha uma renda muito boa, não dependia só do seu marido, e de repente você se vê com uma criança, ou seja, duas crianças, mas aí um bebê que acabou de nascer, e mais começando as dificuldades financeiras, porque o meu dinheiro havia acabado, o dinheiro do banco, né? E aí eu comecei a viver uma vida de escassez, de dificuldade, de enrolação financeira, uma coisa de louco. Era pegando dinheiro daqui, fazendo empréstimo dali, porque eu não queria perder o meu nome, eu não queria, sabe, deixar de cumprir os meus compromissos financeiros. Só que teve uma hora que não deu mais e se enrolou tudo e minha vida virou uma bagunça. Depois, então, eu resolvi pensar em algo que me desse a oportunidade de acompanhar o crescimento dos meus filhos. Que a maioria das empresas você tem que ficar ali na empresa, né, durante todo o tempo, e eu queria naquele momento viver ainda a minha maternidade. Então eu pensei, por que não voltar para a educação? Ou seja, nunca trabalhei na educação, eu me formei como pedagoga, nesse momento eu estava no banco e por esse motivo eu me permaneci ali quase 10 anos, e quando eu saí, que eu fui procurar emprego como professora, eu já não consegui mais, porque eles falavam que eu nunca trabalhei, como que eu queria trabalhar com crianças se eu só havia trabalhado com a área financeira, mesmo tendo curso. Ou seja, eu falei, vou prestar um concurso. Só que eu também não me dediquei o suficiente para esse concurso. Hoje eu tenho consciência disso. Eu fiz um cursinho, fiquei muito feliz porque eu passei no concurso e era algo assim que eu não imaginava, porque eu já estava há 10 anos sem ter contato com as matérias, né, dentro desse mundo da educação, e eu nunca havia vivido esse mundo. E eu passei, então para mim foi uma vitória. Só que essa vitória também durou pouco, porque eu passei, só que passei em uma numeração, né, que não foi muito bacana e que levaram aí algum tempo. E quando a prefeitura deu uma oportunidade para quem havia passado no concurso, podia entrar no processo de contratação de eventual, porque essa contratação de eventual, eles iriam dar ali a oportunidade da gente ficar lá até que o concurso chamasse. E eu mais uma vez passei, porque tem que fazer ali uma inscrição, e eu fui chamada e eu fui lecionar. Foram muitos desafios, porque a princípio eu comecei com educação infantil, depois eu fui para a sala de aula de segundo ano do fundamental, e aí começaram os desafios. Só que quando eu estava naquela sala de aula, eu ia com tanto amor, apesar de entender mais uma vez que talvez não era aquilo que eu queria para mim, mas que eu iria entregar tudo aquilo para as pessoas da mesma forma que eu queria que entregassem para os meus filhos. Eu iria dar amor, educação e tudo aquilo que eu aprendi com muita dedicação. E foram muitos desafios, me apaixonei por cada aluno, que foram 40 e poucos alunos na sala de aula. Entre eles, muitos desafios. Só que mais uma vez a vida veio e me deu mais uma rasteira. Eu estava muito feliz, falei, nossa, eu vou continuar. Eu vou me dedicar e vou fazer de tudo para ser o melhor educador da face da terra. E eu me dediquei enquanto ali eu estive, só que veio a pandemia. E aí o governo decidiu, né, claro, porque as escolas fecharam, encerrar o nosso contrato. E aí mais uma vez eu tomei uma rasteira da vida. Fui, nesse meio tempo,
começou a pandemia, aquela loucura, aquele vucu-vucu, eu falei, não posso ficar parada, vou vender comida. O que eu faço de bom nesse momento? Fazer comida era o que as pessoas elogiavam. E decidi começar a vender por iFood, vender para as pessoas conhecidas, e ficamos ali quase um ano vendendo comida. Só que uma coisa eu falo para vocês, tudo que eu vendia eu não podia usar R$1. Minha mãe nessa época que começou a ajudar eu e meu marido, porque meu marido é da área de fotografia, então tudo fechou. Ele faz fotografia corporativa, os shoppings fecharam e se não fosse ela, a gente teria passado fome nessa época. Porque o que eu fazia de comida e vendia, a gente não podia pegar o dinheiro e pagar nossas contas, a gente tinha que repor em material, porque para quem não sabe, quem trabalha com comida não é fácil não. A gente tem que ter um caixa 2 e eu não tinha. Então eu nunca podia usar o lucro para pagar as minhas despesas. Eu tinha que sempre usar o lucro para repor o que a gente tinha que repor para comprar de material. E assim foi. Na verdade, eu brinquei de cozinhar, porque eu não pude utilizar R$1 para pagar nenhuma conta na minha casa. E aí eu decidi parar, falei com meu marido, não dá mais, não dá para persistir em algo que nesse momento a gente depende para pagar nossas despesas. E aí nós decidimos viver mais uma vez uma loucura e fomos pela primeira vez, eu morei sempre no mesmo lugar por 40 anos e eu decidi me dar o prazer de viver no interior. Foi uma experiência maravilhosa, só que mais uma vez durou pouco. Porque nós ficamos lá até terminar a pandemia. Quando terminou a pandemia, era uma cidade onde minha filha não tinha muita disposição para estudar, porque eu sempre tinha que levar ela para outra cidade. E nós decidimos então voltar para São Paulo novamente. Só que dessa vez me deu um despertar muito maior. E eu falei, eu preciso retomar a minha vida profissional. Eu me anulei como mulher, como pessoa, eu me tornei mãe e hoje estou sendo somente mãe. Por mais que nesse todo esse percurso aí de trelelê, de quando eu saí do banco, eu decidi fazer várias coisas, mesmo assim eu deixei de ser profissional, deixei de me realizar como profissional, deixei de ter ali uma realização que me fazia muito feliz. E então foi quando eu contei toda essa história para mostrar para vocês, foi quando eu despertei, entrei no meu deserto pessoal, que é quando parece que o mundo cai na nossa cabeça e a gente fala, o que eu fiz da minha vida? Por que eu não fui por esse caminho? Por que eu não fui por esse caminho? Por que eu não fui por esse caminho? Quando na verdade o único caminho que eu queria seguir e que realmente acho que fazia sentido para mim eu não fui. E aí a gente acorda, a gente se desespera e a gente fala, vamos correr atrás do prejuízo. Só que correr atrás desse prejuízo, eu já estava com uma idade e parada no tempo profissional para empresas que é mais difícil de contratar. Porque você não tem ali uma atualização, né, profissional, por mais que eu fiz 500 coisas. Isso não é levado em conta. Então eu falei, não, acabou a brincadeira, agora é a vida real, é a vida como ela é. E aí foi quando eu entrei no meu deserto pessoal. Eu já estudava, sempre estudei, né? Há 30 anos eu estudo sobre a espiritualidade. Sempre gostei muito de lidar com as pessoas, de entender as pessoas, de aconselhar as pessoas. E foi quando eu falei, peraí, tá na hora de viver o meu sonho, viver minha essência, viver o que faz realmente sentido para mim. E olha aí, esses dias eu tava pensando, né? Eu me tornei terapeuta, decidi criar esse canal que ainda está engatinhando. Aliás, peço a gentileza que me ajudem nesse canal para que muitas mais pessoas possam ter consciência, lucidez, que eu tento trazer para vocês aqui experiências minhas e também conhecimentos que levam para as pessoas, mostram que tudo é possível na nossa vida, que a gente não deve desistir, que a idade não é uma desculpa para desistir,
que as dificuldades não são desculpas para desistir, que é difícil sim quando você já não é mais tão novinho e você precisa recomeçar, mas não é impossível. Você está vivo e a gente tem muito que viver, eu quero viver muitas coisas ainda. Por isso que eu criei esse canal, porque eu quero transformar muitas pessoas. E olha que bacana, sabe que esses dias caiu minha ficha e eu falei, olha aí eu sendo professora. Quem disse que eu não seria professora? Quando eu fui criança e eu tanto amava brincar de professora, eu não sabia que seria professora de ensinar adultos, de ensinar sobre a vida, de ensinar sobre minhas experiências. Na verdade, não ensinar, mas compartilhar, impulsionar. Eu sempre quis ser uma professora para impulsionar as pessoas, para inspirar as pessoas, para tirar o véu dos olhos, para trazer lucidez até mesmo para as crianças. E para nunca deixar o seu sonho do seu coração morrer, mas que você haja e percorra esse caminho e não desista, não fique parado esperando ele vir até você. E é isso que eu estou correndo atrás agora, atrás do prejuízo, e tá tudo certo. Na vida a gente aprende muito, eu ganhei muitas bagagens. Aprender tudo isso que eu aprendi, e teve outras coisas ainda mais, tá? Que eu acabei esquecendo aí no meio do percurso, senão esse vídeo vai ficar muito longo, mas teve muitas outras coisas que eu aprendi também. Então eu trouxe tudo isso aqui para vocês hoje para trazer uma única reflexão. Será que você realmente está dando força total, tentando entrar nessa viagem interna sua para entender o seu propósito e a sua verdade, o que realmente faz sentido para você? Será que você não está numa zona de conforto porque é isso que você conhece e está tudo bem? E está tudo certo? Então reflete sobre isso, eu espero que esse vídeo traga aí uma luzinha, né? Foi mais um, como que se fala? Eu quis trazer um insight que eu tive esses dias, porque eu nunca tinha pensado nisso. Hoje eu faço pictografia, não sou artista, não sou desenhista como eu gostaria de ser, mas faço pictografias e isso me realiza muito, 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 porque eu me emociono demais quando eu faço. Então eu sou uma artista. Eu sou uma professora porque eu trago para vocês as minhas experiências e com isso eu quero levar inspiração, que esse era sempre o meu objetivo de professora, mesmo na pedagogia. E quem sabe aqui eu também sou uma atriz, né? Não inventando nada, vivendo personagens, mas trazendo todos os personagens que eu já fui. Todos os personagens esses que me trazem hoje muita bagagem, né? E que nada é perdido na nossa vida. É claro que muitas vezes a gente protela demais, né? A gente já poderia estar bem se talvez você tivesse tomado aquela decisão, mas tá tudo certo, se perdoa e entenda que tudo na vida, para cada um tem o seu tempo de despertar. Não importa que você se despertou depois dos 40, depois dos 50, depois dos 60, depois dos 70, e tá tudo certo. Cada um tem o seu tempo. O importante é que você não desistiu, o importante é que você está vivo, o importante é que você está vivendo. E aí, para finalizar, eu fui presenteada hoje, porque sempre eu levo, né, para o meu TikTok psicografias feitas pelo Amparo Espiritual. Cada hora eu faço de um mentor diferente, que eles me inspiram para trazer para vocês o que eles escrevem, a mensagem que eles querem trazer para mim e para vocês. Então é assim. Quantas vezes você se desesperou, pensou em desistir, sentiu medo de não dar conta de tantos desafios que todos os dias surgem no seu caminho? Mas diante de tantos recomeços, agora você tem certeza que está no caminho da sua essência, no caminho do seu propósito, no caminho do seu coração. Você despertou depois de tantos desvios. Mas agora, mesmo com medo, você tem certeza que está no caminho do seu coração e que o seu coração é a sua bússola interna que te leva para o caminho correto.
Caminhos esses que têm sim muitos percalços, que surgem mesmo diante de tanta certeza que ilumina o seu coração. Às vezes bate fraqueza, e como bate! Isso é normal, porque está numa estrada que pela primeira vez está trilhando. Uma estrada desconhecida, cheia de armadilhas para fazer mais uma vez você desistir. Não desista. Sempre que pensar em desistir, crie a realidade que você quer viver. Entregue ao universo e ao amparo, mas não deixe de seguir adiante e percorra essa estrada que muito você vai aprender. Você está somente se preparando para receber tudo aquilo que é do seu merecer. As sombras, elas vão novamente aparecer, porque o seu subconsciente quer te proteger. Proteger de viver o imensurável e o que vai fazer você resplandecer. Se for forte, vai viver o extraordinário, mas não deixe o seu subconsciente vencer. Ele que te manda e que quer mandar novamente para a zona do conforto, para o ciclo de escassez novamente você viver. Confie no seu coração e não se deixe vencer pela ilusão. Você vai chegar no seu destino com uma bagagem de ensinamentos que te fez vencer. Confie, se entregue, visualize sua vitória, que a escuridão, os desafios e os obstáculos desaparecerão. Nem todo milagre é visível, mas se confiar, tudo transformará. Não duvide do seu coração. Siga forte, constante e persistente para viver o seu maior sonho, que isso sim não é ilusão. Xangô. Até o próximo vídeo, espero que vocês deixem a curtida de vocês, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo.